Era uma noite de outono, fria e sufocante, como se o ar carregasse o peso de muitos segredos enterrados. A neblina rastejava silenciosa pelo chão do cemitério Jardim da Paz, envolvendo túmulos e árvores antigas num abraço fantasmagórico. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo bater compassado do relógio na torre da capela. 3h23 da madrugada. Osvaldo apertou o casaco contra o vento cortante e apertou a lanterna com força, o feixe de luz trêmulo lutando contra o manto branco da neblina. No ombro, sentia o peso da espingarda antiga, herança de família, que usava mais por costume do que por real necessidade. Seu olhar buscava no escuro qualquer sinal de vida, ou de algo que não deveria estar ali. Foi então que ele ouviu o som. Clique-clac, clique-clac, passos. De salto alto, precisos e lentos, quebrando o silêncio da madrugada como um relógio descompassado. Mas ali, naquele setor antigo do cemitério, não havia ninguém. Não podia haver. As lápides estavam gastas pelo tempo, algumas quase engolidas pelas raízes retorcidas das árvores centenárias. Osvaldo engoliu a seco e tomou coragem. Quem está aí? Sua voz saiu rouca, trêmula, como se tentasse cortar a névoa com um fio de aço. Você está invadindo propriedade pública. Vai ter que responder por isso. O som parou abruptamente. O silêncio voltou, denso e sufocante. O ar parecia congelar ao redor dele. Ele girou lentamente o corpo, apontando a lanterna, e então a viu. Ela estava lá. Uma mulher vestida com um vestido preto, longo e antiquado, daqueles que se usava há quase um século. Seu rosto era um mistério, coberto por um véu rasgado e sujo, que parecia se mexer com vida própria. E onde deveriam estar seus pés, havia apenas uma sombra escura, imóvel, que se confundia com o chão. O coração de Osvaldo disparou, e a voz quase falhou quando ele tentou falar. Senhora? Está tudo bem? Ela não respondeu. Apenas estendeu o braço, apontando um dedo fino e pálido para um túmulo quase coberto por folhas e pedras. A voz dela veio baixa, distante, quase como um eco que se espalhava pelo vento gelado. Meu nome. Osvaldo engoliu a saliva, hesitou, e então iluminou a lápide com a lanterna. A pedra estava desgastada, o nome quase apagado pelo tempo, mas ele leu, devagar, como se cada letra sussurrasse uma história esquecida. Helena Duarte de 1907 a 1933. Quando levantou o olhar para perguntar algo, ela já não estava mais lá. O silêncio voltou, mas agora havia algo a mais. Vozes surgiram. Vozes distantes, indefinidas, como choros e risos que vinham do subsolo do cemitério, um som que parecia arrancado de sonhos e pesadelos. A terra diante de Osvaldo começou a se mexer lentamente, como se algo vivo tentasse emergir. O medo congelou sua espinha. Ele recuou, tropeçou em uma raiz, e ao cair, a lanterna iluminou algo que o deixou imóvel. Todas as lápides ao redor tinham seu nome. Osvaldo Nascimento, falecido em 1991. 1993. 2024. Várias datas. Várias mortes. Todas suas. O medo tomou conta. Ele murmurou para si mesmo: isso não pode ser real. Isso não pode estar acontecendo. Mas então, tudo ficou escuro. A lanterna apagou. A espingarda caiu no chão com um baque seco. Do breu, mãos pálidas e sujas começaram a emergir da terra, agarrando seus tornozelos com força gelada. Uma voz sussurrou em seu ouvido, cheia de uma certeza fria e cruel: você passou 30 anos guardando os mortos, Osvaldo. Agora é sua vez de ficar com a gente. O desespero tomou conta de seu corpo. Ele gritou, chutou, se debateu, até que uma luz intensa rompeu a escuridão. Era o amanhecer. O primeiro raio de sol cortou a neblina, iluminando o cemitério com uma luz pálida e morna, como se o mundo estivesse respirando de novo depois de uma noite sufocante. Osvaldo estava deitado no chão frio, o corpo ainda trêmulo e o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. Ele se levantou com dificuldade, olhando para os tornozelos, onde as marcas das mãos pálidas ainda pareciam gravadas na pele. A espingarda estava caída ao seu lado, agora inútil diante do que acabará de acontecer.
Os olhos de Osvaldo buscavam respostas entre as lápides desgastadas, mas tudo parecia estranho, quase irreal. As datas gravadas nas pedras que levavam seu nome continuavam ali, como sentenças de um destino que ele não podia escapar. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma tristeza ancestral, de histórias não contadas, de dores enterradas junto aos corpos que ele passará décadas vigiando. Os passos que ouvirá antes agora pareciam não apenas ecos, mas uma ameaça constante que pulsava em seu peito, a sensação de que algo invisível o observava, esperando o momento certo para puxá-lo de volta para a escuridão. Ele se lembrou do rosto da mulher, ou do que quer que fosse aquilo. A sombra onde seus pés deveriam estar, o véu rasgado que parecia oscilar no vento como uma presença viva. Tentou se convencer de que fora apenas um sonho, uma alucinação causada pelas longas horas de vigília e solidão, mas o medo apertava seu peito com mãos frias. Foi então que ouviu novamente o som de passos, lentamente, precisos. Um clique-clac que parecia vir das profundezas do cemitério. Osvaldo agarrou a espingarda, agora erguendo-a com determinação misturada com pavor. Sentiu o peso da responsabilidade, da vida que protegera, e da que agora parecia se virar contra ele. Quem está aí? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de desafio. Não houve resposta. O silêncio voltou a tomar conta, mas a sensação de estar sendo vigiado não o abandonava. Ele sabia que aquela noite não tinha acabado, que algo o aguardava na escuridão, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. A névoa continuava a rastejar pelo chão, como uma serpente branca, pronta para envolver qualquer um que ousasse desafiar o silêncio eterno do Jardim da Paz. O relógio da igreja próxima ao cemitério soou 4 vezes, espalhando o eco lúgubre pelas lápides silenciosas. A névoa persistia, agora mais espessa, tornando os contornos das árvores e túmulos indistintos, como figuras surgidas de um pesadelo. Osvaldo caminhava lentamente, com passos cautelosos, sentindo o frio que ia além da temperatura da noite, um frio que parecia congelar a alma. Ele segurava a espingarda firmemente, mas sentia que ela era apenas uma proteção ilusória diante do desconhecido que se aproximava. A sensação de ser observado crescia, fazendo seu corpo inteiro se arrepiarem, cada músculo tenso como uma corda prestes a arrebentar. De repente, ele parou diante de um túmulo sem nome, coberto por musgos e raízes que pareciam se mexer com vida própria. Um sussurro quase inaudível começou a emergir do chão, palavras desconexas que faziam seu coração acelerar. Quem está aí? Osvaldo perguntou, a voz trêmula, tentando se impor sobre o silêncio carregado. A névoa se adensou, entre sombras tortuosas, a silhueta da mulher de vestido preto reapareceu. Seus olhos, agora visíveis sob o véu, eram fundos e vazios como poços sem fim. Ela se aproximou, os pés invisíveis deslizando sobre o chão, deixando um rastro frio no ar. Sua voz parecia um eco distante, carregado de tristeza e rancor. Osvaldo, você ouviu os gritos que não podem ser calados, as histórias enterradas que pedem justiça. Você nunca viu, porque não quis olhar. Mas agora, está na hora. Ele sentiu uma mão invisível apertar seu ombro, um toque gelado que fez seu corpo estremecer. A espingarda caiu, e ele sentiu a presença da morte mais próxima do que nunca. Ela falou sobre a verdade escondida naquele cemitério, crimes encobertos, vidas interrompidas injustamente, almas presas em uma espera angustiante. Você os protegeu em vida, mas agora eles pedem que você proteja a verdade. Ou isso será o seu fim. O ar ficou denso, e Osvaldo percebeu que sua vida jamais seria a mesma. A vigília pelos mortos se transformava numa vigília pelo que ainda não tinha repouso. Naquele instante, ele compreendeu que não era apenas o guardião do cemitério, mas o guardião de segredos sombrios que clamavam por libertação. A mulher desapareceu no silêncio, deixando apenas o cheiro frio de terra molhada e um presságio que pesaria sobre Osvaldo para sempre. Osvaldo voltou para casa naquela madrugada com o corpo exausto e a mente inquieta. Aquela conversa com a mulher, ou o que quer que fosse, ressoava em seus pensamentos como um sino insistente que não podia calar.
Ele sentou na cadeira da cozinha, olhando pela janela enquanto a neblina ainda se dissipava lentamente, e as primeiras luzes do amanhecer surgiam timidamente. No peito, uma angústia sufocante, como se uma presença invisível apertasse seu coração. Durante décadas, ele havia sido o vigia daquele cemitério, cuidando dos mortos, mantendo o local em ordem. Mas agora sabia que havia algo mais profundo, um segredo enterrado sob a terra, um mistério que ele nunca ousara enfrentar. Ele pegou um velho caderno que guardava no armário, cheio de anotações e registros sobre o cemitério. Folheando com dedos trêmulos, viu que algumas entradas pareciam ter sido feitas às pressas, quase desesperadas, relatos de eventos estranhos, aparições e desaparecimentos que ninguém queria discutir. "O que eles querem que eu faça?", murmurou, sentindo o peso da responsabilidade crescer. Naquele momento, seu telefone tocou. O som estridente cortou o silêncio da casa. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina, suave e melancólica, falou: "Osvaldo, não desista. A verdade está mais perto do que imagina. Mas cuidado, alguns segredos são perigosos demais para serem revelados." Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Ele ficou parado, olhando para o aparelho, com o coração acelerado e as mãos suando frio. Era como se o próprio cemitério o chamasse, puxando-o para um destino que ele não podia evitar. Aquele era o momento em que sua vida cruzava a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. E Osvaldo sabia que, se quisesse encontrar paz, teria que enfrentar o que estava escondido naquela terra silenciosa. Nos dias que se seguiram, Osvaldo mal saiu de casa. As palavras daquela voz misteriosa ecoavam em sua mente, misturadas ao medo e à curiosidade que cresciam a cada instante. Ele sabia que o cemitério não era apenas um lugar para enterrar corpos, mas um portal para segredos que poucos ousavam encarar. No silêncio da sua sala, iluminada apenas pela luz fraca do abajur, ele folheava novamente o caderno antigo, tentando decifrar as pistas deixadas por aqueles que vieram antes dele. Cada anotação parecia sussurrar histórias de antigos vigias que desapareceram, de encontros com sombras que nunca deveriam existir. Naquela noite, o sono não veio. Ele sentia um chamado, uma necessidade urgente de voltar àquele lugar amaldiçoado. Vestiu-se com cuidado, levando a espingarda antiga, uma lanterna e o caderno. Ao chegar ao cemitério Jardim da Paz, a neblina o envolveu como um manto gelado. O ar estava pesado, e o silêncio parecia denso demais para ser natural. Ele caminhou até o setor antigo, onde as lápides tortas se amontoavam sob raízes e musgo. Lá estava ela novamente, a mulher de vestido preto, com o véu rasgado, só que desta vez seus olhos brilhavam com uma luz fraca, quase triste. "Você voltou", disse ela com a mesma voz distante. "Eu preciso saber o que está acontecendo", respondeu Osvaldo, a voz firme, mas o coração apertado. "Eles estão presos entre mundos", disse ela, apontando para o chão. "Almas que não encontraram descanso. E você, Osvaldo, foi escolhido para libertá-las." De repente, a terra começou a tremer sob seus pés, e das sombras surgiram figuras espectrais, rostos marcados pela dor e pelo desespero. Ele sentiu o frio da morte tocar sua pele, mas segurou firme a espingarda, buscando coragem em meio ao terror. "Eu não vou fugir", afirmou, encarando as sombras. "Vou lutar por vocês." A mulher sorriu, um sorriso triste, e desapareceu no ar frio da madrugada. Com um suspiro profundo, Osvaldo começou a recitar uma oração antiga, aprendida com seu avô, uma prece para guiar as almas à luz. A neblina se dissipou lentamente, e um silêncio sereno tomou o lugar do medo. Naquele momento, Osvaldo percebeu que seu papel como guardião não era apenas vigiar os mortos, mas ajudá-los a encontrar paz. Quando o sol começou a nascer, ele sentiu pela primeira vez em anos uma leveza no peito. Ele não era mais apenas um homem assombrado, mas um guardião da linha tênue entre vida e morte. E a partir daquele dia, Osvaldo nunca mais teve medo. A madrugada abafada caía sobre São Bento das Almas com uma quietude que mais parecia um aviso. Na pracinha da cidadezinha, iluminada por postes amarelos que piscavam com o desgaste do tempo, Larissa,
Caio, Julinha e Thales se juntavam para aquele último momento de liberdade antes do sufoco das provas. O ar estava pesado, quase como se a noite sussurrasse algo que ninguém queria ouvir. Sentados em um banco de ferro enferrujado, o grupo dividia refrigerantes gelados, a espuma do gás subindo em pequenas bolhas enquanto riam de vídeos bobos no celular. Larissa, que sempre buscava algo para quebrar a rotina, abriu um sorriso travesso. Vocês já ouviram falar do túmulo sem nome no cemitério Monte Belo? Dizem que ninguém consegue ficar perto dele por mais de um minuto. Caio revirou os olhos, a voz carregada de deboche. Lá vem a lenda da cidade. Aposto que é só uma pedra velha, não tem nada de sobrenatural aí. Julinha, mais séria, entrelaçou as mãos sobre o colo, o olhar distante. Minha mãe sempre disse que tem coisas que não devem ser mexidas, que quando a gente provoca o que não entende, abre portas que não se fecha mais. O silêncio caiu por um instante, quebrado apenas pelo som dos grilos e o leve sussurro do vento entre as árvores. Thales, tentando aliviar a tensão, deu uma risada nervosa. Vai lá, Caio. Prova que a gente não precisa ficar com medo dessas histórias de fantasmas. Se acontecer alguma coisa, eu corro primeiro. O grupo riu, um riso meio forçado, tentando afugentar a sombra de um medo que começava a se infiltrar. O relógio da igreja da cidade bateu 23h48 quando, com lanternas nos celulares, pularam o muro do cemitério. O ar ficou mais denso ali dentro, carregado com o cheiro úmido da terra molhada e o sussurro das folhas secas pisadas. O silêncio era absoluto, exceto pelos passos cautelosos e o barulho ocasional de galhos quebrando sob os pés. O céu nublado escondia a lua, deixando a escuridão ainda mais espessa. Larissa liderava, firme, com os olhos brilhando de excitação e um pouco de nervosismo. Caio fingia indiferença, mas suas mãos tremiam ao segurar o celular. Julinha murmurava orações baixinho, os lábios movendo-se em preces quase inaudíveis. Thales, o palhaço do grupo, já não tinha o sorriso de antes. Seu rosto estava tenso, os olhos vidrados na penumbra. Quando chegaram à lápide, o ar pareceu congelar. Ali estava o túmulo sem nome. Uma pedra gasta, coberta por limo e rachaduras profundas. O chão ao redor estava seco, com rachaduras que pareciam se estender como veias negras, e a grama, completamente morta. Larissa respirou fundo. Vamos ver quem aguenta ficar um minuto aqui. Caio se sentou sobre a lápide com um sorriso desafiador, tentando convencer a si mesmo e aos outros que era só uma bobagem. Mas então, um som começou a surgir na escuridão. Um choro baixo, sussurrado, vindo de todos os lados, como se o próprio cemitério estivesse lamentando. As lanternas começaram a piscar, e a temperatura despencou. Julinha arregalou os olhos. Caio, sai daí. Agora. Mas era tarde demais. O chão parecia se mexer, e algo estava segurando Caio. Larissa correu para ajudá-lo, mas ao tocá-lo, sentiu um frio cortante e ambos foram lançados para trás por uma força invisível. De fissuras no chão começou a vazar uma substância negra e espessa, como piche, e dela emergiu uma figura alta, encurvada, com braços longos e uma cabeça coberta por um véu rasgado. Do rosto, apenas 2 buracos negros, vazios, que pareciam sugar toda a luz. A voz rouca da entidade cortou o silêncio. Você me ouve? Julinha caiu de joelhos, lágrimas escorrendo, o medo estampado em cada movimento. A noite acabava de se tornar uma prova que ninguém naquela pequena cidade esqueceria. O frio que se espalhou pela pele de Larissa e Caio era quase palpável, uma presença gelada que parecia sugar toda a vida dali. O silêncio opressor foi quebrado apenas pelo som do choro sussurrado que se infiltrava nos ossos de quem ousasse ouvir. Julinha estava ajoelhada, as lágrimas escorrendo em rios silenciosos, enquanto seu corpo tremia como uma folha à mercê do vento. A entidade coberta pelo véu parecia observar cada um deles com uma paciência antiga, como se aquele momento fosse aguardado há séculos. Você está dentro da minha cabeça, Julinha murmurou, a voz tão frágil que mal parecia sair da garganta. Thales, que até então tentava manter uma postura de valentão, parecia estar perdendo sua confiança.
O sorriso desaparecera, dando lugar a um olhar tenso e nervoso. A gente tem que sair daqui, agora. Gritou, puxando Julinha para tentar afastá-la daquela presença que parecia enraizada no lugar. Mas o cemitério, aquele espaço que conheciam tão bem, começou a se transformar diante de seus olhos. As trilhas que antes davam passagem entre os túmulos agora se torciam em um labirinto deformado e escuro. As árvores pareciam crescer tortas, suas sombras se alongando em formas quase humanas. Os passos que antes tinham sido firmes, agora hesitavam. O medo se infiltrava em cada músculo, tornando o corpo pesado, como se fossem pedras ambulantes. Caio, ainda sentado, tinha os olhos vidrados, fixos em um ponto distante, como se estivesse preso em um pesadelo que não podia controlar. Ele começou a chorar, silencioso, murmurando palavras incompreensíveis. Ela me mostrou, disse ele, a voz quase sem vida. Me mostrou eu, morto, sozinho, no hospital. A entidade avançava lentamente, seus movimentos quase glacialmente lentos, mas implacáveis. Suas mãos longas pareciam alcançar não só o corpo, mas a alma de quem estivesse na sua frente. Quem não tem nome, sussurrou, com a voz que parecia arranhar o ar, toma o nome dos que ousam zombar. Larissa sentiu um arrepio que subiu da nuca até o peito, um medo ancestral que esmagava o coração. Ela se levantou, sentindo a dor dos arranhões nos braços, marcas de sua queda, e gritou para a criatura que parecia feita de trevas e sofrimento. O que você quer de nós? Por que nos persegue? O silêncio que seguiu foi ainda mais denso do que a névoa que envolvia o cemitério. A entidade permaneceu imóvel por alguns segundos, a escuridão quase vibrando em torno dela. Finalmente, com uma voz mais clara, que parecia vir de algum lugar distante e triste, respondeu: quero ser lembrada. E então, como se tivesse sido puxada para um abismo invisível, desapareceu. O cemitério voltou ao normal, as trilhas se reabriram, e o ar pesado se dissipou como se uma tempestade tivesse passado. Mas o grupo não estava mais inteiro. Julinha chorava silenciosamente, ainda ajoelhada, o rosto marcado por um desespero antigo. Caio murmurava palavras estranhas, quase como um encantamento que ele não entendia, e Thales não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela lápide vazia, onde o tempo parecia ter parado. Larissa, por sua vez, sentia a mente turva, uma névoa que apagava lentamente as lembranças daquela noite, como se algo estivesse apagando o que aconteceu para que ninguém pudesse contar. Eles escaparam do cemitério, mas algo ficará para trás. Algo que agora vivia com eles, invisível, aguardando. Nos dias que se seguiram àquela noite aterradora, algo mudou em cada um deles. O ar parecia mais denso, como se uma sombra invisível pairasse sobre a cidade pequena de São Bento das Almas. Larissa, que antes era a líder do grupo, sentia a mente nublada, tentando agarrar memórias que escapavam por entre os dedos como fumaça. Ela tentava anotar detalhes daquela noite, mas a caneta parecia falhar, a escrita ficava tremida, e as palavras se recusavam a surgir. Julinha não conseguia parar de desenhar. Sem perceber, rabiscava aquela figura encapuzada com braços longos e olhos vazios em qualquer pedaço de papel que encontrava. A obsessão tomava conta dela, como se aquela imagem fosse uma prisão da qual não podia escapar. Os olhos, sempre lacrimejantes, refletiam um medo profundo, uma tristeza que parecia absorver toda a luz ao redor. Caio, por sua vez, começou a mudar. As palavras que murmurava naquela noite sinistra agora saíam em seus sonhos, e às vezes ele as dizia em voz alta, sem entender o significado. Eram frases antigas, em línguas esquecidas, carregadas de um poder obscuro. Os amigos notaram que ele ficava cada vez mais isolado, os olhos escuros e vidrados, como se estivesse sempre preso entre dois mundos. Thales, que havia sido o mais brincalhão e confiante, agora se via atormentado por insônias terríveis. Toda vez que fechava os olhos, via o túmulo vazio, a grama morta e as sombras que pareciam estender-se para agarrá-lo. Seus sonhos eram cheios de ecos de passos lentos e sussurros que ele não conseguia compreender. A cada despertar, sentia o coração acelerar, o suor frio escorrendo pela testa.
Na escola, o clima entre eles mudou. O silêncio e a tensão substituíram as risadas. Ninguém falava diretamente sobre o que aconteceu, como se uma regra invisível proibisse qualquer menção aquela noite. Mas Larissa sabia que aquilo não podia ser ignorado. Uma noite, enquanto tentava juntar as peças de sua memória perdida, ela recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Era uma foto do túmulo, agora iluminado por 4 velas negras, tremulando sob a luz da lua. No fundo da imagem, quase imperceptível, uma sombra parecia observar. O aviso era claro. A presença que eles tinham despertado não estava disposta a ser esquecida. Pelo contrário, ela começava a se alimentar do medo, crescendo com a atenção que lhes restava. Larissa sentiu um arrepio profundo, como se aquele olhar invisível tivesse atravessado a tela e fixado nela sua vontade. Ela sabia que o grupo teria que enfrentar essa entidade novamente, e que, da próxima vez, não haveria escapatória fácil. Aquela semana parecia não ter fim. A escuridão que pairava sobre São Bento das Almas ficava mais pesada a cada dia, como se o próprio ar estivesse contaminado por uma presença invisível. Larissa reuniu o grupo na casa de Julinha, o único lugar onde ainda se sentiam minimamente seguros. A menina parecia mais frágil do que nunca, seus olhos carregavam uma tristeza antiga, uma angústia que já não cabia em palavras. Precisamos enfrentar isso, disse Larissa, a voz firme apesar do medo. Essa coisa, ela está brincando com a nossa mente. Nos assombra, mas também nos quer. Talvez para algo pior. Caio concordava, embora seu olhar perdido traísse o quanto aquela situação o consumia. Eu não sei o que aquelas palavras significam, mas sinto que estou preso em algum tipo de feitiço, como se minha alma estivesse se desfazendo aos poucos. Thales, inquieto, parecia à beira de um colapso nervoso. Não sei quanto mais eu aguento. Cada vez que fecho os olhos, vejo aquele túmulo, sinto o frio daquela presença atrás de mim. Eles decidiram voltar ao cemitério, mas não como antes, sem invadir, sem desafiar. Queriam tentar entender, tentar apaziguar o que quer que estivesse ali. Na noite marcada, sob um céu carregado de nuvens e um vento cortante, seguiram silenciosos pelo portão enferrujado do cemitério Monte Belo. As lanternas tremiam em suas mãos, lançando sombras que pareciam ganhar vida própria entre as lápides antigas. Chegando ao túmulo sem nome, encontraram as 4 velas negras ainda acesas, suas chamas lançando reflexos trêmulos na pedra lisa e vazia. Julinha, reunindo toda a coragem que tinha, colocou as mãos sobre a lápide e começou a orar baixinho, invocando palavras de proteção que aprenderá com sua avó. De repente, o ar gelou. Um sussurro rasgou o silêncio, uma voz rouca que parecia vir das profundezas da terra. Por que perturbam meu descanso? Por que buscam o que não lhes pertence? A sombra que antes vira no desenho de Julinha começou a se materializar, emergindo da escuridão com seus braços longos e cabeça velada. Os olhos negros, vazios, fixaram cada um deles, como se quisesse sondar suas almas. Larissa sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se o peso do mundo estivesse repousando sobre ela. O medo era visceral, profundo, mas também havia uma estranha tristeza naquela presença, uma dor antiga que pulsava junto com o silêncio do túmulo. A entidade falou novamente, desta vez com voz menos ameaçadora. Eu sou Helena. Esquecida, sem nome, sem descanso. Fui condenada a vagar, e agora, sem memória, busco um nome, um reconhecimento, um pedaço de vida que me pertença. Os amigos ouviram, sem saber se podiam confiar naquele espectro. Como podemos ajudar? O que você quer de nós? Perguntou Larissa, com voz trêmula. Lembrem-se de mim. Contém minha história. Só assim minha alma poderá descansar. Naquele instante, a névoa se adensou, envolvendo o grupo, e por um breve momento, cada um deles sentiu uma conexão inexplicável com aquela alma perdida, uma mistura de compaixão e terror. Quando a névoa se dissipou, a lápide estava intacta, mas as velas negras tinham se apagado. O silêncio voltou a reinar, deixando para trás a sensação de que algo havia mudado, mas que a história de Helena ainda estava longe de terminar.
Os dias após o encontro no cemitério foram um misto de alívio e apreensão. A presença de Helena parecia ter recuado, mas nenhum deles conseguia se livrar do peso que carregavam no peito. Larissa sentia a urgência de contar aquela história, de transformar o silêncio em memória. Foi então que, inspirada pela entidade, ela começou a pesquisar os arquivos antigos da cidade. No velho jornal da década de 1930, encontrou uma nota quase esquecida. Uma jovem chamada Helena Duarte, acusada injustamente de um crime terrível, condenada ao ostracismo e enterrada sem ritos ou nome, marcada para nunca ser lembrada. Cada palavra daquela história era como um punhal perfurando o coração de Larissa. Ela entendeu que aquela alma, perdida e solitária, precisava ser libertada pelo reconhecimento da verdade. Naquela noite, o grupo se reuniu na praça da cidade, agora com um propósito. Eles decidiram preparar uma homenagem para Helena, uma cerimônia simples, mas cheia de respeito. Acenderam velas brancas, deixaram flores frescas e recitaram palavras que evocavam paz e perdão. Julinha, com lágrimas nos olhos, fez uma oração sincera, pedindo que a alma de Helena finalmente encontrasse descanso. Enquanto as últimas palavras ecoavam pelo ar frio, uma brisa suave percorreu a praça, carregando consigo um suspiro de alívio e gratidão invisível. Naquela mesma hora, no cemitério Monte Belo, o túmulo sem nome parecia diferente. A pedra antiga brilhava tenuemente sob o luar, como se Helena estivesse finalmente em paz. Mas, para o grupo, algo mudou para sempre. A memória daquela noite ficou gravada em suas almas, um lembrete sombrio de que há histórias enterradas que precisam ser contadas, e que algumas presenças não descansam enquanto seu nome não for pronunciado. Larissa, Caio, Julinha e Thales voltaram para suas vidas, marcados pela experiência, mais unidos, mais conscientes de que o mundo invisível muitas vezes toca o nosso de formas que jamais poderíamos imaginar. E, sempre que passavam pelo cemitério, sentiam uma presença silenciosa, protetora, como se Helena os acompanhasse, agora finalmente com um nome, uma história e um lugar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!